Olá, nossa equipe é composta pelos acadêmicos Fernanda Levinsky, Lucas Iversen, Maria Lina Galdino, Matheus Moura de Souza, Rafaela Monster e por mim, Thalita Metzger. E nós iremos falar sobre o tema traumatismo dentário na disciplina de epidemiologia. As últimas pesquisas mostram que há um claro interesse pelo estudo epidemiológico dos traumas dentários, o que nos faz refletir sobre a consideração dessa doença como um problema de saúde pública. A visão do epidemiologista é controversa, mas alguns fatores devem ser considerados para apoiar essa afirmação. Os resultados de diversos estudos mostram que, em estudos populacionais, a prevalência de traumas dentários é muito elevado, variando de 3,9% até 58,6%, o que representa dados de alguns países. Algumas investigações mostram que a causa é conhecida, portanto, estratégias de prevenção e controle podem ser realizadas. Embora os dados sobre os custos de tratamento do trauma dentário, principalmente entre crianças e adolescentes, sejam escassos, algumas publicações apontam isso de forma consistente. Na Inglaterra, Wong relatou que o alto custo dos custos diretos do tratamento ou custos indiretos de falta de trabalho e absenteísmo escolar, além do custo do tratamento inicial da lesão dentária traumática, existem também os custos do controle pós-tratamento. Embora existem poucas publicações sobre o impacto da lesão dentária traumática na qualidade de vida das pessoas, devido à importância desses dentes na aparência facial, o impacto psicossocial, causada pela barreira estética da fratura do dente anterior, deve ser considerado nesse caso. Crianças e adolescentes com fratura de esmalte dentina e crianças e adolescentes cujos dentes são restaurados após lesões expressarem insatisfatórias com a aparência de seus dentes. A frequência de perda dentária por lesão traumática é muito alta, principalmente em crianças, adolescentes e adultos jovens. Conforme observado na pesquisa apresentada nesse artigo, constituem o grupo de risco de acidentes. O traumatismo dentário atinge principalmente o incisivo central superior, que se encontra em fase de desenvolvimento na faixa etária de 7 a 9 anos, apresentando raízes capilares incompletas. A perda precoce desse dente pode causar problemas estéticos e funcionais, e às vezes esses efeitos podem ser permanentes. Um exemplo disso é quando se realiza o tratamento canal radicular em dentes permanentes com a raiz incompleta, ou seja, remover a polpa o mais cedo possível evitará que a dentina se deposite na parede do canal radicular, assim tornando-os frágeis. Estudos apontam que o tratamento endodôntico radical em dentes com raízes incompletamente formadas tem prognósticos desfavoráveis a longo prazo, mesmo quando a especificação é bem sucedida. Além disso, nesses casos, episódios de traumatismo subsequentes podem levar a fraturas radiculares de terço cervical, com consequência da perda precoce dos incisivos, que acarreta inúmeras dificuldades para o tratamento, deixando sequelas tanto funcionais quanto psicológicas para crianças ou adolescentes. Traumatismo dentário é definido como qualquer injúria ao dente, às estruturas de suporte e aos tecidos moles adjacentes, com origem térmica, química ou física, cuja magnitude supera a resistência encontrada nos tecidos ósseos e dentários de acordo com a intensidade, tipo e duração do impacto. É considerada pela Organização Mundial da Saúde, juntamente com o câncer e a lesão cariosa, como um problema de saúde pública mundial. Apresenta importância epidemiológica, uma vez que é muito frequente na infância e na adolescência, ocorrendo em 2 a cada 3 crianças antes da idade adulta. Existem vários sistemas de classificação para as lesões traumáticas dentárias, porém a mais utilizada pela OMS é que subdivide-se em lesões aos tecidos duros dos dentes e a polpa, e dentro dessa subdivisão existe o rompimento do esmalte, fratura do esmalte,
fratura do esmalte da dentina, fratura complicada de coroa. Outra subdivisão seria as lesões aos tecidos periodontais. Dentro dela tem a concussão, a subluxação, a luxação extrusiva, a luxação lateral, a luxação intrusiva e a avulsão. Na outra subdivisão existem as lesões aos tecidos duros dos dentes e a polpa, e ao processo alveolar. E ela subdivide-se em fratura da raiz, fratura corono-radicular, fratura da parede de alvéolo mandibular e maxilar, fratura do processo alveolar mandibular ou maxilar. E a última subdivisão seria as lesões da gengiva ou a mucosa bucal, que seria a laceração da gengiva ou da mucosa bucal, a contusão da gengiva ou da mucosa bucal e a abrasão da gengiva ou da mucosa bucal. Distribuição por idade e sexo. A maioria das evidências sugere que a idade com maior prevalência das lesões traumáticas na dentição permanente é de 9 a 12 anos. Porém, a idade de 12 anos tem sido utilizada para a apresentação da prevalência de lesões aos dentes permanentes em vários estudos populacionais, além de ser a idade recomendada pela OMS para avaliação dos indicadores de saúde da população infantil. Outra constatação frequente dos estudos populacionais é de que a prevalência de lesões traumáticas dentárias aumenta com a idade. No entanto, ela não deve ser interpretada como mais vulnerabilidade dos mais velhos, uma vez que a observação é a característica cumulativa de lesões traumáticas. Para a dentição decídua, tem-se verificado que o traumatismo é pouco frequente no primeiro ano de vida, pelo fato dos incisivos superiores irromperem por volta de 9 meses de idade e pela limitação de movimentos da criança nesse período. No momento em que a criança começa a andar e adquirir mais autonomia, aumenta a prevalência por a criança ser mais independente, porém ainda sem coordenação motora suficiente para que a movimentação seja realizada com segurança. Com a idade de 7 anos, 28% das meninas e 32% dos meninos sofreram um trauma dentário para a dentição decídua. Já se vê que a diferença entre o sexo masculino e feminino é bem pouco. Mas a literatura mostra claramente que o traumatismo dentário é mais prevalente no sexo masculino, uma vez que apenas 2 estudos provenientes da isto pode ser explicado pelo fato de meninos e meninas dessa idade participarem em atividades sociais e recreativas semelhantes. Embora a maioria dos estudos populacionais relata maior prevalência de traumatismo em pré-escolares do sexo masculino, poucos observaram diferença significativa entre os dois sexos. Determinantes socioambientais. Foram realizados diversos estudos a fim de identificar a relação entre lesão traumática dentária com as condições socioambientais. Embora poucos estudos tenham sido realizados na dentição decídua, analisando-se critérios socioeconômicos, não se observou correlação entre LTD e vulnerabilidade social. Ao contrário, Feldens identificou maior risco de traumatismos em filhos de mães com alto nível de escolaridade. Na dentição permanente, embora tenha aumentado o número de estudos relacionados aos traumatismos e à condição socioeconômica, não houve correlação positiva entre o indicador utilizado e a LTD. Os critérios mais utilizados para a análise foram renda familiar, nível de escolaridade e ocupação dos pais ou responsáveis, índice de vulnerabilidade social e poder aquisitivo. Surpreendentemente, nenhum desses critérios conseguiu apontar com eficácia a relação entre LTD e as condições socioeconômicas, pois tiveram variantes para ambos os lados, como, por exemplo, a renda familiar e o nível de escolaridade dos pais foram apontadas como condições de LTD para as pessoas com baixo e alto poder aquisitivo. O primeiro em virtude da ausência de recursos para a promoção da saúde bucal, enquanto o segundo pela possibilidade de acesso aos jogos e equipamentos capazes de expor o jovem a situações de risco. Os resultados verificados nesta revisão demonstraram que a avaliação deve ir além das medidas empregadas, levando-se em consideração outros fatores socioambientais e culturais
que se sobrepõem aos fatores socioeconômicos. O único critério que manteve um padrão constante foi aquele que analisou as crianças que estavam matriculadas em escolas promotoras de saúde, pois apresentavam melhor saúde bucal e menor prevalência de traumatismo dentário, quando comparadas com as crianças matriculadas em escolas que não apresentavam ambiente propício. As tabelas a seguir mostram uma grande variação na prevalência de traumatismo dentário. Essa variação reflete não apenas as diferenças entre possíveis fatores, como aspectos culturais e comportamentais, meio ambiente e classe social, mas também reflete diferenças entre as metodologias adotadas para a coleta dos dados. Os estudos populacionais em traumatismo dentário apresentam limitações, como a ausência de um padrão determinado para exame e classificação definitiva para diagnóstico. Além disso, não seguem padrões para definição de faixa etária, sexo, tipo de dente, etiologia e local de ocorrência do traumatismo. O SB Brasil fez uma pesquisa de base nacional em 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com base em 177 municípios. Ela foi feita em 2011, a faixa etária foi todas 12 anos e houve uma diferença de amostra. Como mencionado antes, o estudo populacional em traumatismo dentário apresenta limitações, como a ausência de um padrão determinado para exame. E nesse slide a gente consegue observar a diferença de um padrão entre os autores de países diferentes. A prevalência de traumatismos na dentição descida também apresenta grande variação. Os estudos epidemiológicos de base populacional, que apresentam a amostra aleatória de indivíduos afetados oriundos de uma população definida, e mostram resultados que variam de 9% a 41%. Apesar da preocupação com a representatividade de amostra, alguns dados foram coletados em pré-escolares, outros em campanhas de vacinação e outros em domicílios, o que pode explicar a discrepância entre os achados. Novamente, a gente consegue observar uma ausência de padrão entre as pesquisas de cada autor. Agora, então, eu vou falar um pouco sobre o impacto do traumatismo dentário na qualidade de vida das pessoas. Pesquisas mais recentes mostram que desordens bucais, assim como outras doenças, trouxeram consequências biológicas, emocionais e psicossociais para o indivíduo. Dentre essas desordens, o traumatismo dentário foi amplamente referenciado como causador de tais consequências. O trauma psicológico após uma fratura é, em muitos casos, subestimado e às vezes ignorado pelas pessoas. A tomada de consciência de ser diferente, entre aspas, para as crianças e o desapontamento da família diante da questão estética é suficiente para causar mudanças de ordem emocional em muitas crianças. Tem-se estudado que o traumatismo dentário causa grande impacto sobre a qualidade de vida dos adolescentes. Tem-se concluído que o traumatismo dentário causa grande impacto sobre a qualidade de vida de adolescentes. Foram avaliados os impactos psicossociais das fraturas de esmalte e dentina não restauradas na vida diária dos estudantes de Belo Horizonte.
utilizando-se de um estudo de caso-controle de base populacional. O índice utilizado foi o Oral Impact on Daily Performances. Os resultados demonstraram que o traumatismo dentário apresentou grande impacto na qualidade de vida das crianças, causando limitações em suas atividades diárias. A maioria das crianças portadoras de fratura de esmalte e dentina estava mais insatisfeita com a aparência dos seus dentes anteriores, apresentando ainda dificuldade de morder os alimentos e pronunciar determinadas palavras. Além disso, por comprometer a estética, o traumatismo levou a problemas emocionais, limitou o convívio social, fazendo com que as crianças evitassem principalmente sorrir e mostrar seus dentes para os colegas. Crianças com fraturas de esmalte e dentina não tratada apresentavam 20 vezes mais chances de ter impactos na qualidade de vida do que crianças que não apresentavam nenhum tipo de traumatismo. Com a finalidade de verificar se o tratamento da fratura coronária poderia restaurar a capacidade de sorrir, de se alimentar e de desempenhar atividades diárias sem prejuízos estéticos e funcionais. Foi realizado também um estudo de caso-controle utilizando o mesmo índice, Oral Impact on Daily Performances, para avaliação do impacto na qualidade de vida. Foi feito um grupo chamado CASO, que era composto por estudantes com fratura de esmalte e dentina tratada. Foi pareado com o grupo chamado controle. Para compor o grupo controle, foram selecionados para cada caso 4 adolescentes que nunca tiveram traumatismo e apresentavam a mesma idade, mesmo gênero e pertenciam à mesma classe escolar do grupo caso. Verificou-se então que as crianças com traumatismo tratado apresentavam cerca de 3 vezes mais chances de ter impactos na qualidade de vida do que crianças sem traumatismo. As atividades diárias afetadas foram mostrar os dentes ao sorrir, comer e falar. Comparando com o estudo anterior, verificou-se que o tratamento trouxe grandes benefícios, porém não eliminou totalmente as limitações em relação às atividades diárias. Fatores clínicos predisponentes. Os principais fatores clínicos predisponentes do traumatismo dentário descritos na literatura são o vejete aumentado e a cobertura labial inadequada. Alguns estudos concluíram que crianças com vejete maior que 5 mm possuem mais chances de apresentarem lesões traumáticas. Mas vários outros têm verificado aumento na prevalência de traumatismo dentário em crianças com vejete superior a 3 mm. Uma meta-análise realizada por Inger, utilizando 11 artigos publicados entre 1966 e 1996, que satisfaziam critérios previamente definidos, demonstrou que crianças com vejete maior que 3 mm tinham um risco aproximadamente 2 vezes maior de apresentar alguma lesão traumática do que crianças com vejete menor do que 3 mm. Os resultados de Cortes demonstraram que crianças com vejete maior que 5 mm tiveram mais chances de apresentar lesão traumática do que crianças com vejete menor do que 5 mm. Por outro lado, em crianças com idade inferior a 5 anos, os estudos muitas vezes não incluem medida de vejete em milímetros e relatam apenas se está aumentado ou não. Estudo recente revelou que na dentição decídua, quando a mordida aberta ou o vejete aumentado estavam associados à cobertura labial inadequada, a ocorrência de traumatismo era maior do que em crianças que apresentavam apenas a má oclusão. No que diz a respeito à proteção labial, a grande variedade de medidas adotadas para definir a posição do lábio em relação aos dentes anteriores dificulta as comparações. Forsberg e Tedestan afirmaram que, ao determinar a proteção labial, deve ser observada a extensão dos dentes coberta pelos lábios superiores.
A maioria dos autores considerou proteção adequada para crianças cujos lábios cobriam completamente os dentes superiores em posição de repouso. Baseado nesses achados, aconselha-se atenção especial na indicação de tratamento ortodôntico em crianças com overjet aumentado como método de prevenção de traumatismo dentário. A etiologia das lesões traumáticas podem ser classificadas como intencionais e não intencionais. Por isso, é necessário saber a causa do traumatismo dentário. Qual o motivo pelo qual as pessoas caem ou têm uma colisão, o que faz com que as pessoas se envolvam em brigas. E para sabermos como prevenir com medidas públicas, é necessário saber a etiologia e as causas que levam à ocorrência das lesões têm o envolvimento de fatores determinantes ambientais e comportamentais. Deve ser avaliado as causas das lesões e identificar os métodos de prevenção a elas. E antes de se optar por medidas de prevenção, será pensado no custo e efetividade da intervenção. Há lesões consideradas intencionais, como a violência tanto urbana como domésticas, assaltos, brigas, violência no trânsito, entre outras. E também há lesões traumáticas que não são intencionais, que são causadas por quedas, colisões contra coisas ou pessoas, atividades físicas de lazer, uso indevido dos dentes ou problemas sistêmicos. O comportamento. Apesar de fraca evidência, devido à escassez de pesquisa sobre o tema, pode-se especular que crianças e adolescentes que adotam comportamento de risco podem apresentar maior tendência à ocorrência de lesão traumática dentária. Crianças que apresentam dificuldade de relacionamento com os colegas, vítimas de bullying, tiveram mais chances de ocorrência de traumatismo, ao contrário daquelas que comportavam adequadamente. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma síndrome psiquiátrica de alta prevalência em crianças e adolescentes, apresentando critérios clínicos operacionais bem estabelecidos para o seu diagnóstico. Tem-se tentado realizar uma correlação da ocorrência de lesões traumáticas dentárias com o diagnóstico de TDAH. Apesar do estudo de Odoi não ter demonstrado nenhuma relação entre a hiperatividade e o traumatismo dentário, o resultado encontrado por Lalo demonstrou que a hiperatividade em crianças esteve significativamente associada à ocorrência de lesão, afetando a face e os dentes. O estudo envolvendo crianças e adolescentes que estavam em tratamento no Departamento de Psiquiatria Clínica da Faculdade de Medicina da Turquia identificou 32% de indivíduos com TDAH apresentado também dentes com traumatismo. Entretanto, apenas 5,1% procuraram tratamento nas primeiras 24 horas. A ocorrência de lesões traumáticas ainda permanece presente, causando alto impacto na vida das pessoas em todo o mundo. Entre crianças e adolescentes, essas lesões constituem uma das principais causas de morbidade. Entretanto, nas últimas décadas, houve substancial evolução, contribuindo não apenas para a redução do impacto dessas lesões na saúde pública, mas também para o desenvolvimento de métodos baseados em evidência científica e que permitem pensar em formas de intervenção. Conclusão. Podemos concluir que o traumatismo dentário é um problema de saúde pública que apresenta uma grande prevalência e gera impacto negativo na qualidade de vida das pessoas. O Brasil apresentou um aumento no número de pesquisas sobre prevalência de traumatismo dentário nesses últimos anos. Os estudos foram realizados principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. A prevalência da dentição decídua e permanente variou de 9,4% e 62,1%, 8% a 58,6%. Os fatores que foram mais associados ao traumatismo dentário foram do gênero masculino, sobressalência acentuada e cobertura labial inadequada em crianças e adolescentes. Porém, os dados devem ser comparados, devido à grande diferença
metodológica aplicada entre as pesquisas.